Bem, hoje eu vou comentar duas ou três ou quatro notícias, porque há notícias todos os dias que quase sempre parecem ser as mesmas. No fundo, são todas elas de uma única origem, origem de natureza político, hífen ideológico, hífen partidário, de uma imprensa extinta, como eu tenho dito sempre. Jornalismo e imprensa extintos, com alguns raros e nobres sobreviventes. O Benedito de Moraes, do tapinha no rosto, ministro, deu 3 dias para o Bolsonaro explicar a minuta. Eu recebi muitos comentários feitos por várias fontes, dizendo que estava tão clara a explicação que eu dei sobre a minuta, porque minuta não é nada, minuta é rascunho. Minuta é rascunho e, portanto, o rascunho não pode ser inconstitucional. E o pior é que aquele rascunho, se fosse um documento oficial, não seria inconstitucional. Pois esse Benedito Gonçalves, que não deve entender direito o que lê, ou que deve ser alvo de que soprem para ele o que ele deve fazer, isso já ficou claro, deu 3 dias para o ex-presidente Bolsonaro explicar aquela minuta. Eu, se tivesse que explicar aquela minuta, teria que qualificar o nível intelectual de quem pede explicação. Eu faria isso. Mas vamos ver o que o ex-presidente Bolsonaro vai explicar. O segundo item de noticiário é o governador reeleito de Minas Gerais, o governador Zema, que sugere é uma forma atenuada dele dizer o que ele acha, que o governo Lula, palavras dele, fez vistas grossas para se fazer de vítima. Isto é, ele está dizendo que o governo Lula, aquelas pessoas que compõem o governo, o ministro da Justiça, o Dino e outros, todos já viram que eles sabiam do que ia acontecer naquele domingo. Todos sabiam. Se fosse um outro tipo de lado que soubesse disso, estariam todos execrados, fulminados, destruídos, atacados de todas as formas por essa imbecilidade jornalística que vige no Brasil de uma forma cada dia mais recrudescente como erva daninha. Mas como foi o pessoal do atual governo que permitiu, ou pelo menos que não impediu e que não se mexeu para que não houvesse o que houve naquele domingo, o governador Zema teve a coragem, e hoje em dia, para dizer o que ele disse, precisa ter coragem. Antigamente bastava dizer isso com base na proteção e na garantia constitucional. Ele disse, sugeriu que o governo Lula fez vistas grossas para se fazer de vítima, para tirar proveito da situação. O que é gravíssimo ter acontecido isso. Com isto aqui dito, e com todo mundo sabendo que havia o conhecimento prévio, onde estão, onde estavam, onde estarão daqui para frente, onde estiveram aqueles que têm que cumprir, não a Constituição, mas o contrário da Constituição, que tem sido cumprido de forma enérgica, de forma, eu diria, corajosa, por aqueles que têm descumprido a Constituição com galhardia. Onde estavam? Onde estão? É isso. Um absurdo que o Zema corajosamente aponta e que todo mundo sabe que aconteceu, mas só se fala dos predadores. E o Gilmar Mendes, que estava muito cheio o lugar das prisões, majoritariamente ilegais, soltou 85. Ele soltou pela quantidade. Ele não soltou pela inocência. Ele pegou 85 e soltou de batelada. Por quê? Estava muito cheio. Isto é, podem ter sido soltos alguns predadores e podem estar presos muitos inocentes. Mas essa é a forma de agir do velho Gilmar Mendes de Guerra, velho de guerra, conhecidos de todos nós, e mais conhecido ele por ele mesmo. A outra notícia é interessante. Quando Lula estava preso, antes de virar Luiz Inácio da Silva, o presidente da República, lá atrás, quando ele estava preso, antes de o Fachin ou o beneplácito do Supremo libertá-lo, ficaram durante 580 dias, isto é, bem mais do que um ano, quase o dobro, de quase 2 anos, 1 ano e meio no mínimo, em frente à Polícia Federal, acampados aqueles que queriam que colocassem o Lula preso em liberdade. Direito sagrado dessas pessoas
de estarem ali acampadas, pedindo a libertação do seu líder, do seu chefe, do seu ídolo. E tanto tinham esse direito que ninguém os enxotou de lá. Estavam ali nas imediações da Federal, como poderiam estar nas imediações dos quartéis. Ninguém falava nada. Finalmente, a última notícia, esta é comovente, é ver a ministra Marina Silva ter se reunido, não com o próprio, mas com o filho dele, não com o Jorge Soros, mas com o filhote, com o Delfim, com o filhote do Jorge Soros, que evidentemente deve estar seguindo as pegadas do pai no rumo da malignidade. Jorge Soros, o pé na lama esquerdo do Brasil, até o joelho, ou melhor, até a virilha, um dos pés tem a participação dele. O outro pé eu não sei onde está, mas podem ter certeza que vai logo, logo ter a mão dele também. Ele teve um encontro com a Marina Silva, o filhote do Soros, a outra velha de guerra, Marina Silva, ambientalista, defensora das árvores oprimidas da Amazônia. O Soros deu para ONGs brasileiras e também estrangeiras para atuarem no Brasil 30 milhões de dólares. Agora, nos últimos poucos anos, quem mais recebeu foi a Associação dos Direitos Humanos, 2 milhões e 300 mil dólares. E com isso, evidentemente, os direitos humanos estão cada vez mais protegidos no Brasil, desde que os humanos tenham um viés de proteção partidário, político e ideológico. Mas é evidente que essas ONGs todas, com essa dinheirama toda, com os seus Soros, fazendo clube, parte do clube do seu Zuckerberg, né? Eu não sei o que a dona Marina Silva, ministra, foi falar com o filho do Soros. Não sei se de joelhos ou de pé, ela, não sei. Finalmente, a última notícia. O presidente Luiz Inácio da Silva anda às voltas com os militares. Um dia ele dava no cravo, outro dia na ferradura. Um dia ele fala contra os militares, no outro dia ele convoca os militares para uma reunião, no outro dia ele demite militares, no outro dia ele toma um chá das 5 com os militares, com a articulação do meio-campista José Múcio. Com isso, com esse apanhado que eu fiz das notícias, eu apenas quis mostrar que nós estamos indo de mal a melhor. E, dito isso, pedindo que compartilhem, comentem, toquem o sininho e cliquem no nosso, inscrevendo-se no canal, evidente, e fazendo compartilhamento, que eu já disse, tocando no sininho, dando like, nós estaremos testando a nossa paciência de sermos censurados, mas não nos autocensuramos, porque o que nós dizemos aqui, dizemos com respeito, com espírito crítico, acobertados pela Constituição e pelas leis. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.